Pai do Senhor, povo de Deus. Bom, eu creio que você já ouviu falar, onde muitas pessoas dizem assim: nós somos salvos pela graça. Mas as pessoas usam isso como se não precisasse sair ou largar o pecado, por conta da graça, porque somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido. Mas lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então nós vemos no versículo 11 que a graça de Deus, ela se manifestou para todos nós. E no versículo 12 diz que ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Então isso é interessante. A graça, ela se manifestou, em favor de todos nós. Mas no versículo 12 diz que essa mesma graça, ela nos orienta a renunciar os pecados, as paixões mundanas. E lá no versículo 13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, olha só que interessante. A graça é um favor imerecido e ela se manifesta a favor de todos. Mas é essa mesma graça que faz o homem renunciar o pecado, faz o homem deixar o pecado. E estamos com essa graça sobre a nossa vida enquanto aguardamos a nossa bendita esperança. Qual é a bendita esperança? É o retorno do nosso Deus. Então, essa questão que nós somos salvos pela graça, e as pessoas usam isso como se não precisasse sair do pecado, largar o pecado por conta da graça. Meu irmão, aquele que tem a graça de Deus sobre a vida dele, essa pessoa, ela vai renunciar ao pecado, porque a graça faz isso. A graça, ela orienta o homem a renunciar ao pecado. A graça, ela orienta o homem a deixar as impiedades, as paixões mundanas e viver de maneira sensata. Agora, a pessoa que vive dizendo: nós somos salvos pela graça, mas não sai do pecado, meu irmão, essa pessoa, ela não tem a graça de Deus sobre a vida dela. Ela tem apenas algo na mente dela, qual foi o próprio Satanás que colocou, porque essa questão foi o próprio Satanás que inventou. Você é salvo pela graça, como se não precisasse renunciar ao pecado, como se não precisasse se consertar, porque Satanás usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então temos que ficar atento a isso. Tem muita gente presa no pecado, sendo enganada através da palavra do Senhor por causa de uma interpretação errada sobre a graça. Então, meu irmão, se você tem a graça de Deus, você vai renunciar ao pecado, você vai renunciar às coisas erradas. Amém? Que você fique com essa palavra em seu coração. Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13.